como vos tinha dito, queria trazer aqui o tema das eleições presidenciais em França, mas também houve a destituição do primeiro-ministro Imran Khan do Paquistão e continua a desenvolver-se várias situações em redor da guerra da Ucrânia. Bom, vamos por partes. Emmanuel Macron é o vencedor das primárias. Das primárias não, da primeira volta das presidenciais em França. Os votos ainda estão a ser contabilizados. Marine Le Pen aparece aqui já não com 24, como diziam ontem, mas com 23,1%. E o Jean-Luc Mélenchon com 22%. Também a diferença nem é muita entre os dois candidatos, o segundo candidato. Mas isto acho que já não há volta a dar. A Marine Le Pen passa a segunda volta. E o problema aqui é que não se vê, ela conta imediatamente com os votos de Henrique Zemmour, que ficou com 7,1%, que já deu, publicamente, fez saber que apela ao voto a Marine Le Pen. Portanto, ela aqui com 30%. Depois falta tudo o resto, não é? Tem os outros candidatos de ecologistas e socialistas e esquerdistas que somam tudo o resto e vejo isto com muita dificuldade. Há ainda esse debate na imprensa. A segunda volta é daqui a 2 semanas, no dia 24, e então tudo faz indicar, infelizmente, que a França vai continuar nesta decadência. Desde o meu ponto de vista, quer dizer, os últimos 3 anos já temos uma contestação social sem precedentes por parte dos coletes amarelos, e o Macron continua de pedra e cal nos interesses, vendendo os interesses nacionais à União Europeia, mas também ao complexo financeiro e digital globalista. E aqui não se vê a forma agora da Marine Le Pen conseguir batê-lo na segunda volta, porque ela tem uma dificuldade acrescida de conseguir apelar ao voto que necessita. Ou seja, necessitava agora do voto da esquerda, mas ela carrega também a fama que o pai lhe deu de ser um partido de extrema-direita, que também é muito contestável. Ele era sobretudo um nacionalista. Ela rendeu-se, por seu lado, a uma facção de neoliberais e principalmente pró-capitalistas. Não sabia como dizer, nem sequer são pró-capitalistas. São liberais, neoliberais, que entraram no partido. E é por isso que também se tem visto aqui uma certa condescendência da parte da imprensa em relação a ela. Eu vejo difícil, pelo menos que agora ela consiga captar esses votos que precisa. Mas claro, isso é o problema. Se tu fazes um discurso à direita durante 4 anos, depois não vai ser numa semana ou 2 que vais conseguir conquistar o eleitorado da esquerda. Então os esquerdistas, por razões diferentes, mas sobretudo de boicote, dizem que há que fazer o cordão sanitário à extrema-direita. A mesma receita que fizeram com o pai dela nos anos 90 e 2000. Portanto, ela aqui tem muito poucas possibilidades, infelizmente, porque eu acho que ela poderia representar aqui uma mudança que é necessária, porque a França é um país muito importante na situação que a Europa se debate agora com os problemas que supõe a guerra, agora também o boicote que estão a fazer das instituições europeias a países como a Hungria e a Polónia também. Portanto, naquela ideia que nós temos, que eu tenho
particularmente de que a União Europeia deve representar os interesses, cada país deve representar os seus interesses nacionais, porque de outra forma não vamos conseguir fazer aqui um projeto. Seria bom que a França voltasse para as suas raízes, para o seu nacionalismo, protecionismo, proteger a sua cultura contra esta como é que se chama, este cosmopolitismo de marca atlantista, globalista. A França é uma civilização muito antiga, um país que tem 1500 anos de história e vê-se submetida aqui, por exemplo, ao imperialismo norte-americano no seu território. Isto é, a grande parte dos franceses causa muita reação negativa, mais do que em muitos outros países. Naquela tradição gaulista que eles têm, do De Gaulle, desse nacionalismo francês. Enfim, vamos ver. Ainda faltam 2 semanas. Eu pensava que fosse já para a semana, não. É daqui a 2 semanas. Eles dão um período de 2 semanas de reflexão. Vamos ver o que é que sucede até lá. Mas, infelizmente, faço poucas ilusões em relação a isso. No tema do Paquistão, que por sinal até tem alguma coisa a ver com a França, porque o ano passado, quando houve aquelas demonstrações no Paquistão, que se tornaram violentas e se estenderam durante uma semana ou 2, daquele partido radical, são os congêneres dos talibãs, ali no Paquistão, o TLP, organizou uns protestos contra o governo do Imran Khan, na altura. Tinham como justificação aquele problema da proibição do islamismo, quando o Macron falou de tratar o islamismo, como é que ele chamava aquilo, de problema que era cidadania, e ele para dar a volta e não tornar a questão contra os muçulmanos em geral, ele apontou o islamismo radical como inimigo, e nessa altura houve a decapitação de um professor em França por um islamista radical, e o Macron declarou guerra ao radicalismo islâmico, salvo erro era assim que ele falava. E isto teve repercussão em Islamabad, Karachi, não sei em que cidades é que foram, que houve demonstrações desculpa, em massa de radicais muçulmanos que chegaram até a exigir a expulsão dos franceses, atacaram interesses franceses, e a embaixada francesa inclusivamente aconselhou os cidadãos franceses a saírem do país, do Paquistão. E na altura o Imran Khan estava um pouco maniatado por estes radicais islâmicos e teve que passar uma lei, teve que ceder perante os islamistas num ponto, uma lei qualquer que beneficiava o islamismo em detrimento das outras religiões, algo recordo nessa altura. E isto não queria dizer que o Imran Khan seja um islamista de maneira nenhuma, bem pelo contrário. Ele é um islamista como aqui a democracia cristã é cristã. Não quer dizer que... Vamos lá ver, aquilo é uma república islâmica, o Paquistão. E não há o secularismo que há noutros países. No entanto, ele representa a versão moderada, centrista. Aqui em Portugal poderia ser comparado entre social-democracia e democracia cristã, um pouco de Estado social. No económico seria mais populista, mais de social, e então é um governo
que tem muito apoio, e o Imran Khan foi demitido pelo Parlamento, uma moção de censura do Parlamento. É o terceiro primeiro-ministro que é demitido no Paquistão, mas é o primeiro demitido nestas condições, em que o Parlamento se sobrepõe ao seu partido. Hoje li agora que os deputados do seu partido estavam a contestar. Ou seja, parece que ali abriu-se uma, um flanco de instabilidade na região. E isto vem na sequência do que o próprio Imran Khan tinha falado há cerca de 10 dias, mais ou menos. Nós também falei aqui num dos vídeos, disse muito ligeiramente, muito por cima do que estava passando ali. E até referi um artigo de um site libanês, o The Cradle. Mas há outros artigos. Há aqui um artigo que publicamos na Geopol, que tem aqui que o Paquistão não está a entrar noutra fase de turbulência. E ele aqui fala do alinhamento do primeiro-ministro com os interesses russos, principalmente naquilo que tem a ver com o Pakistan Stream, que era um gasoduto que está adjudicado à Gazprom, e também da sua... Aqui eu acho que ele não fala tanto da sua parceria estratégica e a sua aliança, na realidade é uma aliança muito antiga com a China, e a importância que tem o corredor do Paquistão para as rotas da seda chinesas, porque ali também para o acesso ao Índico pela costa do Paquistão. E isso é importante porque os Estados Unidos, quando saíram do Afeganistão, já nessa altura, o Imran Khan tinha deixado claro ao Biden que ele não ia deixar continuar a usar as bases militares que tem no país, que são 8 bases aéreas para operações especiais e para espionagem da CIA no Afeganistão. Isto ainda foi na altura que os Estados Unidos estavam no Afeganistão, mas eu não sei qual é a estratégia que o Pentágono e o Departamento de Estado têm para aquela região, mas o que é certo é que o facto de ser um país com costa, uma costa bastante grande para o Índico, faça parte dos planos para proximamente o que terá lugar ali, que pronto, não reconheço que não sei, mas alguma coisa tem a ver com toda a estratégia que tem para a região a Ásia-Pacífico da parte dos Estados Unidos. E muito recentemente, há 2 semanas atrás, mais concretamente, o Imran Khan fez uma acusação de que os Estados Unidos estavam planeando derrubar o seu governo, porque ele estava se negando a ser um país submetido aos interesses dos Estados Unidos. Quando ali, durante a Guerra Fria e mais tarde, tanto os serviços secretos, o SIS, acho que é SIS, não é? E o exército os militares eram mais os representantes dos interesses americanos. E este primeiro-ministro tem representado uma nova aproximação geopolítica. Com a China tem aquela parceria, desde o início, ou seja, desde que a República Popular da China nasce em 49 e o Paquistão também naquela altura, são os 2 países que se levam melhor entre eles. Ou seja, o país mais amigo da China é o Paquistão e o país mais amigo do Paquistão é a China. Tradicionalmente, ou seja, é uma amizade de 70 e tal anos, 71 ou 72 anos, que tem sido constante ao longo do tempo, independentemente das administrações. E isto, claro, supõe uma concorrência para os interesses dos Estados Unidos
e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que é a antiga potência colonial e que tem uma política pós-colonial claramente para a Índia, Paquistão e Afeganistão e Bangladesh. Não, este líder, que é um líder nacionalista, não fazia parte dos seus planos. Então acabaram por abdicar do seu governo. O problema é que agora está tendo uma contestação enorme. Eu tenho visto aqui na internet, tenho seguido os canais do primeiro-ministro, e quer dizer, são estas cidades todas com dezenas, centenas de milhares de pessoas a contestar isto. Há uma grande incredulidade das pessoas. Dizem que isto é uma ditadura, quer dizer, não deixar fazer uma moção de censura para impor os interesses estrangeiros num país tão importante, com 100 milhões de habitantes, que estava tendo agora um grande desenvolvimento. Recordo-me de ter posto aqui um ano passado, que eu acho que era em Islamabad, ou era em Karachi. Por exemplo, o metro que fazia, que agora é novo, que é feito pelos chineses, atravessa a cidade em 45 minutos. Quanto do norte até ao sul, antes destes 45 minutos que agora o metro faz esta conexão, se tardava 2 horas e meia. Isto era impossível. Uma pessoa que vive no norte de Karachi, não sei se era em Karachi ou era em Islamabad, mas olha, agora não tenho aqui. Lembro de ter posto aqui a notícia quando foi inaugurado o metro. E claro, e agora fazem em 45 minutos, em 26 estações, salvo erro, e em cada estação tem dois Metrobus, que são as caminhonetas, que são caminhonetas também super modernas, que são turcas, que o Erdogan também está neste plano. Fazem para cada lado da cidade, saem e nas 26 estações linhas de caminhonete, de autocarros, que dão um movimento a uma cidade de qualquer uma destas, tem cerca de 20 milhões de habitantes. Estão a ver o que é, e uma série de novas infraestruturas que estão a oferir agora, com a entrada na rota da seda chinesa, no Belt and Road Initiative. E isto não faz parte dos planos dos americanos, e então entra agora aqui um problema. E há ali problemas, quer dizer, do Baluchistão, que tem o problema também entre sunitas e xiitas, que sempre foi existente. Quer dizer, os xiitas são uma minoria, e depois tens o problema na fronteira entre a China e entre o Paquistão e a Índia, na Caxemira e o Jammu. Que são territórios que querem ser independentes, que a Índia mantém ali, praticamente como os palestinianos em Israel. E depois tem o Afeganistão, que há que ver o que é que vai suceder ali. O problema é que aqui estamos a assistir aquilo que faz bem a inteligência da CIA e da MI6, que é: quando não podes, destabilizas, jogas uns contra os outros para manteres o teu poder. Exatamente. Eu vejo as coisas desta forma, conhecendo como se conhece a história e o historial de operações deste poder hegemónico, totalitário e único, que quer a hegemonia total do mundo. Faz quando algum governo tenta ser independente e tem a sua própria soberania. Aqui temos um caso, e há que segui-lo, porque isto é muito importante. Porque é uma potência nuclear, que tem bomba nuclear, que tem um vizinho que tem outra, que também é nuclear, a Índia, tem outro vizinho que é o Irão, que quer produzir energia nuclear, tem a China, que também é uma potência nuclear, e em cima tem a Rússia, que também é uma potência nuclear. É uma zona muito que se quer estabilizada, e para a estabilização é preciso desenvolvimento e condições sociais. E isto o Paquistão estava conseguindo nestes últimos 4 anos, que o Imran Khan era primeiro-ministro. Portanto, esta operação, esta moção de censura
e esta destituição não augura nada de bom. Vamos lá ver o que é que isto representa, e eu julgo que tanto a China como a Rússia têm interesse em estabilizar aquilo. E por falar em desestabilização, também há aqui dois artigos que têm a ver com o tema da Ucrânia, que são exatamente sobre esta forma de julgar uma potência contra a outra para se beneficiar do resultado disso. Então, aqui um artigo é do Valentin Katazonov, que é um doutor em economia, que fala aqui do tema das sanções e de como as sanções da Europa vão ser um boomerang tal, vão resultar numa força de inércia contra si própria, e principalmente a Alemanha, e vai destruir a economia alemã e pode perigar todo o continente, porque uma vez a economia alemã vá abaixo, o resto do continente cai por si próprio. Ele faz aqui menções a vários temas, fala das importações e exportações, e vê claramente que aqui quem vai perder mais vai ser a Europa, ou seja, as sanções que têm sido feitas em volta do tema da Ucrânia são absolutamente um absurdo naquilo que tem a ver com o resultado que tem para os sancionadores e não tanto para o sancionado. E isto nem sequer fala da opção de que o sancionado em algum momento começa a sancionar também, passa a ser sancionador. Ele aqui fala só do boomerang e aqui refere um estudo próprio de instituições que são académicas europeias, fala aqui de qual é as estimativas de sofrido por cada Estado. A Alemanha em primeiro lugar, completamente, e com 2.566 milhões de perdas. A Itália é a seguir, mas muito mais distante, e depois então a França, Países Baixos, Polónia. Ou seja, aqui quem vai sofrer mais com esta política vai ser a Alemanha. E depois ele faz aqui referência a um economista, que é um economista que eu também gosto muito de seguir e que eu também aconselho aqui aos seguidores, que é um economista de Nova York, que é o Michael Hudson, que tem muitos estudos em volta do que está a passar nos Estados Unidos e dos efeitos da pandemia e dos lockdowns e tudo mais. E ele acaba por falar e dizer até mesmo que a Alemanha, a Europa é o principal concorrente dos Estados Unidos, e que aqui destaca-se claramente a Alemanha. A Alemanha é um inimigo, e ele diz com as próprias palavras que se a Alemanha for desgraduada, a Europa entrará em colapso por si própria, por si só. Sendo que a Alemanha vai abaixo, o resto já é por si, cai automaticamente. E de que este aqui é um inimigo estratégico dos Estados Unidos é a Europa. E então esta guerra, que tem no próprio título, deixa claro de que ele diz que a guerra não é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, isto é uma guerra dos Estados Unidos na Ucrânia. E já vamos falar aqui do segundo episódio que eu vi ontem, que eu não sabia que existia, do documentário do Oliver Stone. Já vamos lá falar disso. E ele diz que a guerra americana na Ucrânia, e isto é de palavras do Michael Hudson, a guerra americana na Ucrânia é realmente uma guerra contra a Alemanha. A Alemanha e a Europa são os inimigos. A guerra americana na Ucrânia é realmente uma guerra contra a Alemanha, e os Estados Unidos deixaram isso claro. E são as palavras deste economista, que faz aqui uma abordagem diferente daquela que se vê nos nossos noticiários. Claro, porque isto é a parte que está por trás daquela pequena superfície que nós vemos. Putin mau, como é que se chama? Imperialista mau. Sim, mas começas a ver e a ver um bocadinho mais por trás, e a complexidade, e a história, a contextualização, e depois começas a ver o jogo grande, the big picture, e aqui está. Que a Alemanha é o inimigo estratégico que chegou à altura de sacrificar, ou seja, chegou à altura histórica em que tinham na mira
para sacrificar. E isso parece-me claro. Estando aqui na Alemanha, tenho notado isto e noto, já começo a notar nas notícias o mal-estar. Isto vai começar a produzir muitas notícias. Vocês vão ver aqui sobre a Alemanha. E já tinha começado há mais tempo, na realidade. O tema da Alemanha está no centro e de uma grande conflitualidade o regresso da política realmente na Alemanha voltou em 2015, 2016 com os refugiados, primeiramente, depois há 2 anos com os lockdowns, o ano passado com o tema da vacina obrigatória, ou seja, a população saiu massivamente. Hoje haverá demonstrações aí ainda por causa do tema da vacina. E isto que a semana passada foi chumbado o tema da vacina. O problema é que já está a ver aqui que as mesmas pessoas já estão a começar a usar isto contra a classe política pelo tema da Ucrânia. Ou seja, as demonstrações não vão acabar de maneira nenhuma, de jeito nenhum, vão continuar e vão continuar agora. Não só contra o passaporte digital e essas coisas que continuam a estar em cima da mesa, que o governo planeia isso, mas agora já contra a classe política e contra este tema das armas e tudo mais. O papel do chanceler é muito ambíguo, porque vocês recordam-se quando ele foi vou pôr aqui em cima o link, quando ele foi aos Estados Unidos falar com o Biden deu-se ao luxo de responder por ele temas da Alemanha, demonstrando bem quem é que manda na Alemanha. E está fazendo um papel duplo. Por exemplo, ontem o Klitschko, o presidente da Câmara de Kiev, veio pedir urgentemente. Ele disse já imediatamente dê-nos armas à Alemanha e à Europa, mas principalmente à Alemanha, porque ele até fala bem alemão, não é? O Klitschko, ele era o candidato em 2014, ele era o menino querido dos alemães, da Frau Merkel, para ser o coisa. Mas depois meteram lá o Zelensky e este não para de pedir à Alemanha armas, e que é aquilo que o Herr Scholz faz. Mas aqui há um outro artigo que eu vou pôr aqui em baixo, que é do Rainer Rupp, que é mesmo alemão, que fala que a tragédia na Ucrânia poderia ter sido facilmente evitada. E ele pega num artigo do Wall Street Journal, que tem o título Vladimir Putin, a 20ª marcha de Vladimir Putin para a guerra da Ucrânia e como o Ocidente a desrespeitou. Isto é a tradução do artigo do Wall Street Journal. Mas aqui ele fala concretamente que tanto o chanceler Scholz como o presidente Macron estavam a fazer os possíveis e até estavam a conseguir chegar a um entendimento com Putin, mas que o Biden meteu-se pelo caminho e disse que não, isto não interessa absolutamente nada, não é esse o nosso objetivo, fazer a paz. E isto aqui deixa claríssimo de que a Europa está sendo metida num problema, num caldeirão, propositadamente desde o outro lado do Atlântico, porque aqui há vários interesses, um deles é o da venda de armas, isso está claríssimo, essa gente continua a vender armas como loucos, e hoje aqui está aqui outra vez, os países da NATO, isto é uma notícia de antes de ontem, os países da NATO redobram, está em espanhol, suministro de armas à Ucrânia, o fornecimento de armas à Ucrânia com o envio de tanques como grande objetivo. Agora estamos a falar de tanques, estamos a falar de armamento pesado. Pessoal, isto aqui está um grande problema. Este pessoal tem uma ideia de sacrificar a Ucrânia e não estão dispostos a fazer a paz. E este artigo do Rainer Rupp deixa claro, porque, mesmo dito pela própria empresa norte-americana, aqui não há interesse da parte do governo norte-americano. E aqui isto vem no sentido daquele primeiro documentário que eu falei que era Ukraine on Fire, do Oliver Stone. Há um segundo episódio que vi ontem, um documentário que é basicamente uma entrevista ao Viktor Medvedchuk, que tinha sido o chefe da presidência do Leonid Kuchma em 94, mas era muito próximo ao Putin,
ou seja, ele é um ucraniano, ele não defende nenhuma inclusão da Ucrânia na Rússia, nem nada disso, mas quer uma boa relação com a Rússia. E neste documentário deixa claro aqui muitas coisas de como esta guerra desde 2014 tem sido gerida para sacrificar o povo, para sacrificar a Ucrânia e muito provavelmente os países em volta. E aqui estamos a falar da Europa, na sua ideia de cimentar ali o poderio norte-americano da NATO, pelo menos, e destes globalistas que têm o braço armado, a NATO como braço armado. E agora vêm notícias de que a Finlândia já quer entrar na NATO. E como é que isto é feito? Se isto já é feito assim da cabeça quente também, vais entrar um país fronteiriço com a Rússia, vai entrar na NATO, quando a ideia seria de que a Ucrânia se finlandizasse, vão ucranizar a Finlândia. Vocês estão a ver aqui o que está a passar? Vocês estão a pensar bem nas consequências do que estão a fazer. Outro país neutro que tem tido uma postura aqui em relação a isto mais séria, porque na sua Constituição tem que vai ser neutral perpetuamente, é a Áustria. O atual chanceler, como é que ele se chama? Eu não recordo. A Áustria, nos últimos 3 meses, teve 3 chanceleres, 3 primeiros ministros. E agora este teve na semana passada em Kiev com o Zelensky, e agora deve estar agora em Moscovo, porque tinha viajado hoje para se reunir com Putin em Moscovo. Mas obviamente como membro da União Europeia ele fez saber e falou primeiramente com a von der Leyen e com Mitchell, para ter o seu beneplácito. Parece que os europeus nisto deixaram-no ir aí, agora com que objetivo, qual é o poder também de manobra. Sabemos que a Áustria tem interesses por causa do Turk Stream e dos canais dos gasodutos que por lá desembocam com gás russo, e que está enfrentado, os governos da Áustria ultimamente, nos últimos meses, têm estado muito enfrentados com a Alemanha por causa das suas relações com a Rússia, porque eles têm uma visão muito mais pragmática das coisas, precisam da energia e não estão dispostos a sacrificar a sua indústria e o bem-estar da população e os seus negócios e a sua estratégia nacional energética em prol de sanções e coisas. Eles têm uma visão mais pragmática. Eu não diria que é tanto como a da Hungria ou da Sérvia, que nem sequer é parte da União Europeia, que é um país mais soberano nisto tudo, mas daquela zona ali, que era do Império Austro-Húngaro, tem uma apreciação muito diferente daquilo que se está a passar em relação a este assédio, a esta bullying que estão a fazer à Rússia, com objetivos claros de destruir a Europa. Porque esse é aquilo que se pode aferir de tudo o que está passando. A Europa é a que vai ser mais sacrificada, e agora este movimento dos Bálticos é o pior. Os Bálticos, incluindo a Finlândia inclui como país báltico, apesar de não ter sido parte da União Soviética, é um país que está ali, mas pronto, é outra realidade, é outro país, é um país mais extenso, que agora, assim, com esta primeira-ministra que tem, que eu não sei o que já estava com o Stoltenberg ontem a dizer que vamos entrar na NATO, mas então e como é que os outros membros aceitam? Porque é que Portugal há de aceitar que a Finlândia entre numa aliança que fazemos parte? Porque amanhã, ou seja, a Finlândia, que é um país neutro, que faz fronteira com a Rússia tem uma guerra com outro país fronteiriço, que é a Ucrânia, aquela zona está toda
desestabilizada, amanhã há um problema, uma escaramuça, um erro, um descuidado qualquer na fronteira ucraniana, isto representa que Portugal já não é só inimigo da Rússia, porque já é inimigo da Rússia por causa desta coisa toda, esta fanfarronice da União Europeia. É que amanhã Portugal está em guerra contra a Rússia. E como é que se pode permitir isto? Porque há um princípio que já falei aqui da indivisibilidade da segurança. E este é um princípio que se põe a nível de relações internacionais, mas também põe-se dentro da própria NATO. A entrada de um país não pode pôr em causa a segurança da própria estrutura. E a entrada da Finlândia feita assim de cabeça quente, assim, com um desvario emocional destes millennials que agora estão à frente destes países e tal, destes tecnocratas todos. Vamos entrar na NATO. Por causa disso, começa-se uma guerra mundial. Já pensaram bem todo este disparate, toda esta loucura em que nos estamos metendo? Já não é hora de sentarmos e ver o que é que querem que o Zelensky esqueça a sua carreira de político, esqueça a sua carreira de ator, esqueça as coisas e simplesmente diga: assina aqui que isto vou ser como a Áustria, um país perpetuamente neutro. E acabou-se a guerra, acabou-se o sofrimento e depois vamos ver o que é que, para já, acabar com a guerra. Não era isto que se exigiria? Não é isto que já devia ter sido tomado? Para que tanta coisa, tanto escalar? Não temos visto aqui nem um milímetro, as coisas andaram um milímetro para trás. Feito aqui deste lado da União Europeia, sobretudo, mas também da NATO, dos Estados Unidos, deste Stoltenberg que anda de um lado para o outro aí buscar contactos e a buscar bully, parece aquele bully de colégio que vai chamar os amiguinhos para ir bater no que não gosta. Estamos neste nível. Estamos neste nível. É um nível assustador. É complicado. Pode ser que por trás disto esteja alguma outra razão de fundo maior. Já vos tinha falado aqui no início. Isto trata-se da redefinição e da arquitetura de defesa da Europa e, por conseguinte, do equilíbrio de poderes mundial. Já se sabia que tudo isto tinha essa vertente. Mas e também já vos tinha dito que este sistema de que a União Europeia e os Estados Unidos, o Governo Federal dos Estados Unidos, a Reserva Federal, o Banco Central Europeu, suportam, já estava falido desde 2019. E que aqui não há coincidências, que o bicho que apareceu no final de 2019 vinha na sequência dessa falência. E quando acabou essa operação, começou esta. E aqui há dados que nos podem descortinar de que aqui está um problema muito maior. Mas isso fica para outro episódio, que este já está muito longo. Vemo-nos por aqui em breve.